Vamos continuar nossa jornada aqui pelo texto de Atos dos Apóstolos. Semana passada nós encontramos o apóstolo preso em Jerusalém e depois de ser manietado, amarrado, estavam no conduzindo para o cárcere. Quando lá na subida das escadas ele pediu a palavra, falando em grego, e como Paulo tinha erudição, o grego dele era afinado, chamou a atenção do comandante, e aí então deu-lhe a palavra, a oportunidade de se defender diante de uma multidão de judeus que estavam revoltados, querendo matá-lo. Quando Paulo dirigiu as primeiras palavras, dizendo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós, ele falou em hebraico. E quando Paulo falou em hebraico, ainda mais silêncio foi feito, porque estavam pasmos, porque ele tinha a capacidade de falar vários idiomas. E então Paulo aproveitou aquele momento, e nós vamos presenciar hoje, o apóstolo testemunhando a respeito da sua experiência com Jesus. E essa é uma das coisas mais desafiadoras que o cristão tem que ter na vida. Porque testemunhar para Jesus num ambiente que todo mundo gosta de Jesus é uma coisa. Testemunhar quando você está sob ameaça de morte é outra coisa. Todas as intrigas dos judeus, todas as violências dos judeus contra Paulo estava relacionada a uma só questão: a pessoa de Jesus a quem ele pregava. Mas Paulo achou por bem narrar minuciosamente a sua experiência com Jesus e contar exatamente o que Jesus fez na sua vida. E ele diz, eu sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, uma província lá da Ásia Menor. Tarso era a capital da Cilícia, uma grande cidade, uma cidade bem conceituada. Mas Paulo diz: mas eu fui criado e instruído nessa cidade aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos seus antepassados, nossos antepassados, sendo zeloso com Deus, assim como todos vós sois hoje. Então Paulo se apresenta e coloca aí um pouquinho, uma pitadinha do seu currículo, mostrando a sua origem, que ele era de uma origem forte, de uma cidade grande, e tinha então uma ponta, ainda que ele fosse dizer assim: sou judeu, mas nasci em Tarso, na Cilícia. Ele também tinha um pouco da nacionalidade romana, além de ser erudito, e quando era muito erudito, então isso se tornava mais fácil. Aí, então, quando ele diz que todas as coisas, ainda acrescentou mais uma coisa: meu mestre, meu professor, o cara que me deu as aulas que eu tive durante toda a minha vida foi Gamaliel. E Gamaliel seria nada mais, nada menos do que dizer assim: eu estudei na maior e mais conceituada faculdade do nosso país. Seria, se fosse hoje, dizer assim: eu estudei em Harvard, né? Sou o cara que tem todas as informações e toda a capacidade. Gamaliel, então, era o sujeito mais conceituado. E aí, então, ele diz: olha, eu tenho esse currículo, tenho esse perfil. Judeu, nascido em Tarso da Cilícia, com nacionalidade aí, com direito, ele não disse aqui nesse momento, mas vai dizer daqui a pouco, considerado cidadão romano, formado aos pés de Gamaliel, com toda a instrução, zeloso pelas coisas de Deus, zeloso pela lei, fui instruído dentro da lei. Então todas as possibilidades de se ouvir agora, o silêncio bateu, todo mundo queria ouvir realmente o que ele tinha para dizer, e ele então começou a dizer: eu persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas hoje o sumo sacerdote e todos os anciãos, porque eu peguei carta destes para entrar em todos os lugares e trazer manietado para Jerusalém homens e mulheres de todos os lugares para serem punidos por falarem do amor de Jesus. E eu então estou aqui, mesmo tendo sido essa pessoa zelosa com todo esse perfil, perseguidor do Evangelho, eu tinha toda a autoridade, os sacerdotes estão aí, o próprio sumo sacerdote me deu a carta, todo mundo sabe do meu zelo, da minha dedicação, mas de repente eu tive que mudar de ideia.
E por que eu mudei de ideia? Ora, eu estava a caminho de Damasco, quando, olha, vejam só, aproximadamente, ou perto do meio-dia, ou aproximadamente ao meio-dia. Então, vamos imaginar, nós estamos na Palestina, ou naquela região lá do lugar quente, não é bem a Palestina, mas estamos lá perto da Síria, num lugar super quente, pegando fogo. Com certeza, meio-dia, o sol é bem quente, e se é bem quente o sol, então o tempo é bem claro. Só que mesmo, porque quando você vê assim, essa história do apóstolo Paulo, diz assim, uma forte luz me jogou por terra, e de maneira que eu fiquei cego, você pensa assim, ele foi de noite, e uma luz clareou, que ele, mas não, ele estava aqui perto do meio-dia, então ele já estava debaixo de uma luz forte, ele estava debaixo de um sol quente, ele tinha toda a luminosidade que ele precisa, mas a luz que caiu sobre ele foi tão mais forte do que o que ele estava vivendo, que foi suficiente para cegá-lo, para você ver o tamanho da luz que ele recebeu com a presença de Jesus. E ele faz essa narração, ainda que muito sucinta, cheio com a habilidade que tem com as palavras, faz isso com muita cautela, com muita propriedade, e vai narrando minuciosamente o que lhe aconteceu. Então, uma forte luz brilhou do céu ao redor de mim, e então caí por terra e ouvi a voz de alguém que me chamava: Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu perguntei: quem és, Senhor? E ele me respondeu: sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Olha, então ele está narrando, ele está contando para os judeus por que ele mudou de ideia. Ele está contando para essas autoridades por que ele deixou de perseguir e agora está tentando pregar o mesmo evangelho do qual ele combatia. Os que estavam comigo viram a luz, então tem testemunhas. A luz era forte para eles também, só que não cegaram. Perceberam o sentido da voz. Eles perceberam, ouviram a voz, só não perceberam o sentido da voz. Eles não sabiam o que é que diziam, mas sabia que eu estava ouvindo alguma coisa. Então perguntei: o que farei, Senhor? E ele me disse: levanta-te e entra em Damasco, e ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado. Então eu fiquei cego por causa do fulgor daquela luz. Olha o tamanho daquela luz em pleno meio-dia. O tamanho daquela luz. E os que estavam comigo me guiaram e eu cheguei a Damasco. Então um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-se junto de mim, disse: Saulo, receba novamente a vista. Está muito claro o que Paulo queria demonstrar, está muito claro na sua experiência. É a pena que quando a pessoa está com a incredulidade no coração, essa palavra não chega, mesmo sendo da boca de Paulo, naquele contexto ele era já muito conceituado, tinha erudição, mas mesmo assim o coração endurecido não recebe, não é o homem, não é o discurso, não é a beleza das nossas palavras que converte alguém. É exatamente o Espírito Santo, e ele faz isso no momento bem da sua propriedade. Mas ele contou com todos os detalhes, ele recebeu essa informação, e quando ele pôde ouvir, esse homem, cheio do Espírito Santo, disse: veja, volta a ver. Veio procurar-me, pondo-se junto de mim. E então ele me disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz na tua própria boca, porque terás de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que você tem visto e ouvido. Então a defesa é muito óbvia. Eu perseguia, deixei de perseguir e recebi uma ordem direta do Senhor dizendo: eu tenho que testemunhar o que eu estou vivendo. Eu tenho que dizer o que está acontecendo comigo. Eu tenho que contar para as outras pessoas o que eu vi e o que eu ouvi. É diferente no Evangelho, ainda que a gente não receba perseguição. Nós não somos perseguidos, nós não temos, pelo menos aqui no Brasil. Não há ainda aquela coisa, aquela pressão de você não poder falar. Mas está faltando em nós essa responsabilidade ser cumprida, de nós anunciarmos a todas as pessoas o que nós temos visto e ouvido. Porque nós temos visto muita coisa, e nós temos ouvido muita coisa.
Se existe um lugar onde a verdade prevalece, onde nós temos conhecimento da verdade, é exatamente a igreja do Senhor. É a igreja que tem o controle, que tem que tem na sua mão a Bíblia. É a igreja que tem, além da Bíblia, a inspiração e a direção do Espírito Santo para nos fazer conhecedor da mesma. É a igreja que tem toda a doutrina, toda a facilidade. É na igreja que nós estudamos detalhadamente, aprendemos uns com os outros a saber quais são os planos e a vontade de Deus. Tudo que diz respeito às coisas de Deus, somos nós quem sabemos. Então, somos nós os responsáveis para testemunhar aquilo que nós temos ouvido e aquilo que nós temos visto. Porque nós temos visto muitas coisas acontecerem. Coisas maravilhosas acontecem nas nossas vidas, porque nós servimos ao Senhor. Então, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. E tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto eu orava no templo, que isso aconteceu em Damasco, ou perto de Damasco, ele foi até Damasco, mas logo em seguida voltou para Jerusalém. Quando estava em Jerusalém, sobreveio sobre ele um êxtase durante o momento. Aí eu vi aquele que falava comigo. Então Paulo agora diz assim, aí eu agora pude contemplar a pessoa de Cristo. Eu vi ele falar comigo. E ele disse assim, apressa-te logo e sai de Jerusalém, porque não receberão testemunho a meu respeito. Jesus mesmo já sabia que Paulo não ia ser bem aceito. Já tinha dito para ele, é duro para você recalcitrar contra os agrilhões, você nem imagina o quanto você vai sofrer por causa do meu nome. Você está hoje perseguindo e ajudando a matar, mas você também vai sofrer muito. Mas ele está contando tudo isso aqui com detalhes, dizendo, você tem que sair agora de Jerusalém. Mas eu disse para ele, mas Senhor, eles sabem quem sou eu. Ele sabe que eu perseguia o povo, botava na prisão, nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. E quando se derramava o sangue de Estevão, Estevão foi apedrejado, e vocês viram isso lá no capítulo 6 e 7. A fúria das pessoas por causa do testemunho, do exemplo de Estevão. E diz que tinha um jovem lá que guardava as roupas de quem estava apedrejando, e esse jovem era Paulo. Ele disse assim, e eu sabia, eu estava ali, eu consentia com a morte de Estevão, eu concordava com eles, eles sabem, me conhecem, eles sabem. Ou seja, na cabeça de Paulo passou uma coisa, eu sou muito respeitado, eu vou imaginar isso, passou na cabeça dele, na minha opinião, eu sou muito conhecido como perseguidor. Todo mundo sabe do meu zelo. Então eu vou chegar lá, vou mudar a história. Vou dizer, não, estava enganado. Os homens são gente boa e tal, vamos ficar, e é Jesus mesmo, é Deus, e vamos trabalhar, e vai se converter todo mundo. É fácil. Não foi o que Moisés pensou? Eu sou o príncipe. Eu sou filho da filha do faraó. Eu vou chegar lá e vou dizer, não, meus irmãos, vamos aqui e vamos tentar libertar. Mas ele conseguiu? Era plano de Deus? Não. Teve que passar as suas dores pelo deserto, e quando voltava para cumprir sua missão, ainda teve que enfrentar todas aquelas adversidades até conseguir arrancar o povo com poder de Deus e mão forte de Deus, porque pela sua força não conseguia. Então, mesmo que às vezes nós pensamos que os planos de Deus estão na nossa mente, tudo muito lindo, né? Quem de nós não já fez planos maravilhosos na nossa mente, né? Olha, eu vou fazer assim, vou fazer assado, eu vou fazer isso, vou pregar assim, vou dizer isso, e vou organizar isso, e vai dar tudo certo, e deu? Aí você diz, mas por que deu errado? Porque os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Nossos planos não são exatamente os planos de Deus. Deus tem planos conforme a sua sapiência. Deus tem capacidade de discernir, de enxergar aquilo que nós não enxergamos.
E ainda que a gente pense assim, está tudo certinho, Senhor, o que está faltando? E ele vai dizer assim, não, mas para mim vai ser diferente. Vai acontecer isso aí do jeito que você está falando, mas o caminho é outro, o jeito é outro, a maneira é outra, é do meu jeito, é do meu modo, no meu tempo, da forma que eu quiser e não da forma que você quer. E Paulo pensou que ia ser assim. Eu chego lá e prego e tal. Ele disse, não vai ser assim não. Eles não vão ouvir o teu testemunho, eles não vão acreditar em você. E ele diz assim, mas eu consentia nisso. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe. E olha aí o que Deus falou para Paulo, e o que Paulo inventou de falar no meio da multidão dos gentios. No meio da multidão dos judeus. Eu te enviarei para longe aos gentios. Bastou essa palavra para o povo gritar, mata-o! Tira esse homem da terra! Pelo amor de Deus, tira ele daqui. Olha ele com história de gentil. Só porque ele estava na companhia de um Éfeso, já queriam apedrejá-lo dizendo que ele tinha botado o gentil dentro do templo. E aí então já começou aquele alvoroço de novo e todo mundo já queria matar e já arrancava suas capas e jogava terra e fazia todo tipo de alvoroço. Vamos matá-lo, acaba com isso agora. E o discurso, foi embora. Não tem mais discurso. Ouviram-no até essa palavra. Gritaram dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. E estando eles gritando e arrojando as suas capas e atirando poeira para os ares, o comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza sob açoites e fosse interrogado para saber qual é o motivo pelo qual eles estão contra ele. Então o comandante tirou a seguinte conclusão: esse cara não tá falando tudo. Ele não está dizendo. Alguma coisa ele fez aí, porque para ter uma revolta dessa, irmão, nem o ímpio entende a revolta do diabo contra Deus. E não vai entender mesmo. Porque para o comandante que está ali neutro da situação, ele está pensando o seguinte: esse cara só pode ser um subversivo, um sujeito terrível. Ele fez alguma coisa terrível e não está contando para nós. Porque para esse povo ter esse ódio todo dele, ora, mas Jesus já tinha dito isso. Vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome. E nem deve ficar triste com isso, porque odiaram os outros que vieram antes de vocês, os outros profetas. Então, o comandante pensou assim: vamos dar uma surra nele que ele vai contar tudo. Ele vai dizer a verdade. Leva ele lá para dentro da fortaleza, dá uma surra nele para ele contar tudo. Mas enquanto estavam amarrando Paulo, eu acho que Paulo dessa vez pensou assim: acho que eu não vou levar essa surra de graça não. Tem hora que ele resolve levar a surra e ficar calado, porque para a glória de Deus e tal, etc. Mas nessa hora ele achou que talvez eles fossem matá-lo de tanto bater. Então Paulo disse ao centurião: é porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Porque Paulo conhecia a lei. E a lei não permitia. O cidadão romano só podia ser tomado qualquer medida sobre ele, prisão, depois de julgado e condenado. Não era um sujeito assim, pegou aqui, prendeu e vai. Poderiam fazer isso com um estrangeiro lá, um judeu, qualquer outro, mas o romano não fazia isso com eles. Aí, ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: o que é que você vai fazer? O homem é romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: diz-me, tu és romano? E ele disse: eu sou. E o comandante disse assim: a mim me custou uma grande soma de dinheiro, porque um sujeito podia comprar o título de cidadania romana se fosse rico e pagar uma bolada de dinheiro pelo título. Mas tinha outras duas condições do cara conseguir. Um era ter nascido na própria Roma, e o outro era ser um muito grande intelectual. E Paulo disse: pois eu a tenho por direito de nascimento. Olha, jogaram os açoites no chão. Opa, isso aqui não é mais comigo. O próprio comandante recuou e disse: agora eu estou com um problema. Não devia ter amarrado esse homem.
Não se faz isso com o cidadão romano. Ou seja, se o homem tivesse... Você se lembra de Filipos, quando ele foi açoitado e ele ficou calado. E levar açoite por estratégia, né? Aqui Paulo não quis levar o açoite, falou logo e não foi açoitado. Lá em Filipos ele deixou o açoite vir, era estratégico. Ele se deixou prender, era estratégico, porque era estratégia de Deus. Foi por causa da prisão dele, dos açoites que ele levou, que ele conseguiu pregar para a cidade, né, para a família do carcereiro. Foi por causa daquela prisão e daqueles açoites que nasceu a igreja de Filipos. Mas na hora que solta os prisioneiros e manda embora, aí Paulo diz: eita, soltar não. Eu sou romano, me prenderam aqui, me bateram e não perguntaram nem de onde eu era, agora querem mandar eu embora sem mais nem menos. Ai, meu Deus do céu, o homem é romano, e agora? A confusão estava armada. Se Paulo fosse reivindicar isso, direitos legais. Mas não era essa a intenção. A intenção era só fazer eles baixarem a crista e ouvir a voz do Evangelho. Quando o Senhor falou para Paulo que ele pregaria o Evangelho, todos nós, quando pensamos nessa ideia de pregar o Evangelho, dizer assim, ninguém pensa como o que vai acontecer como aconteceu com Paulo. O Senhor vai levar você pensa só, o Senhor vai me levar aí de avião para algum lugar, vai me colocar, me dar uma oportunidade, me colocar numa plataforma, ou vai me dar uma função e eu vou pregar isso e aquilo outro. Ninguém imagina que vai ser preso para poder pregar na prisão. Ninguém imagina que vai ser preso e julgado para poder pregar para os juízes que estão julgando, para o governador, para o rei e para etc. Mas de que outra forma um rei ouviria a voz de Paulo? De que outra forma autoridades e soldados romanos ouviriam a voz de Paulo, se não fosse dentro da própria prisão? Então a estratégia de Deus não é como a nossa. Tem coisas, irmãos, que nós imaginamos assim, do nosso jeito, e do nosso jeito sempre é mais fácil na nossa mente. Mas a Bíblia diz, pela boca de Paulo, inclusive aos romanos, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ou seja, a estratégia de Deus é um caminho mais difícil, mas no final das contas você vai descobrir uma coisa. Por isso que foi bom. Deu certo por causa disso. Deus fez assim para chegar nesse ponto aqui. Deu essa volta todinha para chegar aqui. Foi assim que ele fez com os profetas, com os patriarcas. Foi assim que ele fez com Abraão. Ele poderia ter pego Abraão, levado para a terra prometida e estabelecido lá, construído uma grande nação sem grandes percalços. Mas não, teve toda aquela tribulação pelo Egito, pela prova, por tanta coisa, tanta luta, né? Mas para depois chegar lá e valorizar aquilo que recebeu de Deus. Porque tem uma coisa que a gente recebe de mão beijada e não valoriza. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então se afastaram dele, e o próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que era romano, porque mandaram amarrar. E no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos pelo qual vinha sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que reunisse os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandou chamar a Paulo e apresentou a eles. Agora vamos com civilização, né, tudo certinho. Tem um cidadão romano aqui, está sendo acusado por vocês, vamos fazer a coisa bem direitinho. Chama os sacerdotes lá para discutir a história e vamos fazer a coisa aqui dentro, né, das nossas normas e das nossas regras e da nossa civilização. E aí então Paulo vai ter a oportunidade de pregar para os sacerdotes, para os governos, para os romanos, para os grandes, para os pequenos, para os fracos, para os fortes, porque essa é a estratégia de Deus. Diante de todas as situações, é bom a gente lembrar de uma coisa. E Paulo vai fazer essa defesa dele várias vezes. E vai contar esse testemunho várias vezes. E o objetivo é só um, que todo mundo precisa saber. Que a mensagem do Evangelho não muda muito. Jesus morreu, ressuscitou e vai nos salvar. Essa é a mensagem do Evangelho. Sem muito arrodeio, sem muita retórica, sem muito... Ele simplesmente tem que ser dito. O testemunho, aquilo que o Senhor Jesus fez na sua vida, conte para as outras pessoas. Porque Jesus tem um plano nisso. Ele não te salvou por acaso. Amém?